Alô pessoal, aqui Valdeir Carvalho com você. Hoje, no quadro O Brasil não é para amador, nós vamos conversar sobre uma pessoa que mudou a vida, decidiu mudar a sua vida e foi fazer aquilo que ele gostava. E essa mensagem é para que você também descubra em você, cedo, qual é a sua aptidão, o que você gosta, aquilo que você quer trabalhar, o que você quer fazer, o que você tem, o que você percebe que você tem um dom, não um dom, mas que você tem a predisposição para investir nisso. Correr atrás, lutar para você vencer. Guarda uma coisa, dizem que nunca é tarde para aprender. Pode até ser verdade que nunca é tarde para aprender, mas é tarde para se viver. Isso tem que ficar claro na nossa vida logo. Pode ser tarde para se viver, e o sentido da vida é viver. Quanto mais cedo a gente pode viver, quando eu digo viver, é usufruir daquilo que você gosta de fazer, sentir o prazer daquilo que você faz, é importante. Então, quanto mais cedo você identificar em você, ou você identificar no seu filho, e investir logo, né, para que os resultados venham bem mais cedo, é melhor. Vou falar do Newton Duarte. Quem era Newton Duarte? Newton Duarte, ele era um professor de geografia, era um professor que dava aula na UFRJ. O Newton Duarte nasceu no bairro do Flamengo, torcia pelo Flamengo. Ele estava exercendo, para aquele período, uma profissão um tanto quanto uma vitrine. Você ser um professor, você trabalhar, né, na UFRJ, aquilo ali é um status, né, porque é alto nível, né? Então, quer dizer, que falou, olha, eu estou trabalhando, eu sou professor de geografia, né? Comecei cedo, no caso dele, começou ali com seus 20 e poucos anos a ser um professor. Então, para todo mundo, né, quem pode se colocar no lugar, lógico, eu estou feliz da vida, estou rindo à toa, consegui, eu sou uma pessoa de sucesso, né? Então, quer dizer, não preciso de mais nada, e é disso aqui que eu vou viver, e é nisso que vou ficar. A minha vida acabou, né? Quando eu digo acabou, é por aqui e ponto. Eu não faço mais nada, eu não busco mais nada, tá ótimo para mim. Só que o Newton, né, quando ele era um jovem, ele era criança, ele tinha dentro dele um sonho. Ele tinha uma paixão. E a paixão dele era a música. O Newton, quando criança, sempre muito ligado ao rádio, a escutar a caixinha, a prestar atenção nos locutores, nos programadores, na programação e na música. Apaixonado por rock, né? Pelos Beatles, James Brown, outros expoentes aí da música, ele ficava ali admirando, trabalhava no UFRJ, e mesmo assim também depois, já se tornando, né, um professor grande, ainda mantinha dentro dele aquela chama que estava ali do rádio, da música. E o Newton, o que ele fazia quando criança? Ele pegava aquilo que ele tinha de economia, aquilo que ele tinha, que ele ganhava, e sem contar nada para ninguém, sem contar para os seus pais, sem nada, ele pegava aí um ônibus, ia para São Paulo, um garoto ia para São Paulo, chegava lá, via os discos, comprava aqueles discos e voltava para casa no outro dia para poder já almoçar, e a família não entendia nada, né? Perguntava, mas ele estava lá, depois dizia que tinha feito alguma coisa,
foi em tal lugar e tá bom. E ficava ali escutando os discos. Só que o Newton ainda cresceu, né, com essa paixão, se tornou professor, mas o Newton sempre de vez em quando ele ia à porta da rádio Tamoio para ficar escutando, para ter contato, né, com programadores, com autores, aquela coisa toda. E aí o Newton, aquela chama nele ardia. Bom, e o Newton foi comprando seus discos, foi fazendo dali uma coletânea, sempre ouvindo. E aí o Newton, né, sempre ali conversando depois com os programadores da Rádio Tamoio, ia lá, aí passou até a entrar, conhecer um pouco mais a rádio, e dava suas opiniões sobre o que ele gostava de música, o que podia se colocar, o que não se podia colocar, né, para levar ao ar. E o Newton, né, acabou um tempo sendo chamado para poder fazer parte ali da programação, porque um programador da rádio estava entrando de férias e o Newton foi fazer lá, cobrir as férias do rapaz. O que aconteceu? O Newton, pronto, ali o Newton, ele começou a fazer de fato aquilo que ele amava, aquilo que ele gostava, o que dava sentido à vida dele. A carreira no magistério, o ser professor, um estado não lhe fazia feliz. Ele era infeliz, ele se sentia infeliz, aquilo para ele era um martírio. E ele começou ali no rádio, ali como um programador, a realizar o seu verdadeiro desejo, a ser verdadeiramente quem ele era, ou que ele queria ser. Ali já estava pronto e estava nascendo o que vocês vão conhecer, ou se vocês não conhecem, vocês podem conhecer, vocês podem buscar a história. Aí ali nasce o Big Boy. Big Boy, Hello Crazy People. Big Boy, o maior programador musical da história do rádio, o maior disc jockey da história do rádio, o homem que revolucionou a história do rádio, o homem que modificou, revolucionou a história da comunicação no rádio, o homem que é a história do rádio. Ali o Newton deixou de ser Newton para ser aquele garoto que ficava lá na caixinha, escutando, se ligando, prestando atenção no que ele mais amava e no que ele era. O que ele era de fato? Ele era um comunicador de rádio. Newton, na Rádio Tamoio, começa a fazer ali a programação, a começar a trabalhar, ainda como programador. Até que em 1967, a Rádio Marinque Veiga, ela foi comprada pelo grupo Globo, o seu Roberto Marinho. E o Roberto Marinho diz, olha, a gente precisa de uma pessoa para poder modificar um pouco essa coisa do rádio, porque o rádio era muito formal, ela era aquela coisa muito padronizada, né? Locutores, oi, bom dia, que está falando de tal, essa é a rádio tal, a hora certa tal, era essa coisa, né, aquela coisa bem formal mesmo. Só que precisava de uma pessoa para quebrar esse paradigma, para quebrar esse estilo. E aí o Roberto Marinho manda chamar o Big Boy. O Big Boy então sai da Rádio Tamoio como programador, vai para a rádio, ele vai para a Rádio Globo, para a Rádio Mundial, e ali para poder chamar um outro público. Bom, aquele Newton, que era muito tímido, uma pessoa que falava formalmente na escola, professor de geografia, muito educado, quando chegava no microfone, ele mudava aquilo. Hello Crazy People, aqui fala Big Boy, muito bom dia, boa tarde. E começou a jogar muito, né, o inglês, porque ele era muito fluente no inglês, e você tinha programadores na época, autores que não tinham essa coisa do inglês com eles. Então o Big Boy começou, aqui fala Big Boy, vambora, levanta e acontece, e aqui da Rádio Mundial, e vocês agora vão ouvir fulano, vocês vão... E começou a introduzir as músicas do Beatles, começou a introduzir o James Brown, e aquela coisa, olha, o novo programador e essa loucura toda que está acontecendo, e
o Big Boy começou a fazer com que aquilo ali começasse a crescer, expandir, as pessoas ficaram assim desnorteadas, né? Porque era uma linguagem, o estilo de voz dele era um estilo de voz que não tinha condições. Se você pegar, quando você for ver Big Boy, vai falar, gente, não se enquadrava ele quebrou o paradigma daquela voz, né, perfeita, e falava de qualquer jeito, e não tinha aquela coisa da entonação. Mas o Big Boy tinha, ele era o Big Boy, ele fazia com prazer, ele falava para os jovens, ele começou a introduzir, além do rádio, levou o rádio praticamente para as comunidades, né? Porque isso que a gente vê hoje de clubes, o Big Boy começou a fazer com muito maestria. O Big Boy começou a fazer com muita perfeição, e aí ele pegava o rádio, levava para as comunidades, lotava os clubes, era aquela coisa de doido, o pessoal, né? E tocando a música, ele conseguiu fazer, né, algo espetacular, porque ele era fã dos Beatles, ele era fã, então ele ia, viajava, ele ia atrás, ele comprava disco, ele tinha as informações. O Big Boy, então, teve uma vez que ele estava dando aula, e os alunos estavam, né, porque ele carregava uma pasta pesada, e aquela pasta dele ele levava para tudo quanto é canto, perguntavam para ele o que era aquilo, ele dizia segredo de Estado, porque ali estava o segredo da vida dele, que eram as músicas. Os alunos, professor, mas espera aí, o que está acontecendo? Essa pasta pesada, você anda para cima, para baixo com ela, o que é isso aí? E ele já percebendo que os alunos estavam pressionando, porque ele fazia assim, ele dava aula né, e fazia o rádio, mas ele teve que largar o magistério. Aí ele chegou, professor, mas tá bom, eu sou o Big Boy, Pô, aquela coisa maravilhosa, ele falar para os alunos, tá bom, eu sou o Big Boy mesmo, e acabou, e que começou a distribuir LP para um, uma música para o outro, e vamos que vamos. O pessoal ficou tudo contente porque estavam diante do Big Boy, o Newton era o Big Boy, gente. Pô, isso é uma coisa fantástica, sabe? Você largar isso aqui, você for ir para o que você quer, sabe? Ele se tornou, depois ele passou a ter colunas em jornais, passou a ter programas de televisão, passou a ter uma ponta no jornal, no Fantástico, onde ele falava, né, sobre música, falava sobre os artistas, e o que é melhor, ele fez o lançamento de uma música aqui no Brasil, dos Beatles, quando o Beatles lançou na Inglaterra, foi lançado simultaneamente aqui no Brasil, porque os Beatles também gostavam do Big Boy, ele era amigo dos Beatles. James Brown fazia até praticamente vinheta, falava de Big Boy no seu show. Olha, Big Boy, um alô pro Big Boy, comunicador lá do Brasil, e era aquela coisa espetacular. E você falar do rádio, se você não falar de Big Boy, não é rádio. O rádio é o Big Boy. E o Newton, né, saiu, desistiu da carreira de magistério e foi fazer aquilo que ele mais amava, que era o rádio. Você identifica o que você mais gosta de fazer, o que você quer fazer, naquilo que você foi chamado. Preste atenção no teu filho, naquilo que você percebe que ele, nossa, essa criança, eu posso investir nisso nele hoje, para você começar a fazer com que ele realize esse sonho cedo. Você também, é tarde para se aprender? Sim. Não, aprender não. Pode ser tarde para se viver, mas busca viver. E se você puder identificar, jovem, se você puder identificar o que você gosta de fazer cedo, faça, invista, vá para cima, vá para dentro. Tenha fé, você vai conseguir, tá bom? Se torne, deixe de ser o Newton Duarte e passe a ser o Big Boy. Eu sou o Valdeir Carvalho, um beijo no teu coração e até a próxima.